A explicação para baixar o preço dos alimentos evitando o consumo não convenceu nem ex-BBB. Vamos ouvir o que o Gil do Vigor tem a dizer sobre a condução da economia brasileira. Não dá simplesmente para a gente achar que o consumidor ele pode ser ou deva ser responsabilizado por algo como a inflação, por exemplo, que dá para coordenar milhões de pessoas dentro de um país para que elas comecem a ter essa atitude. Um produto ficou mais caro, vamos todo mundo agora parar de consumir esse produto. Não é dessa forma. Doutora Kátia Magalhães, eu estava dando uma olhada ali na rede social do Gil do Vigor e o último vídeo dele no feed ali do Instagram é um vídeo a respeito da Selic. Ele também reclama da taxa Selic, fala que os juros estão altos, né? Para quem não sabe, a taxa Selic é o que vai pautar ali os juros dos bancos, isso impacta em tudo na economia. Ele menciona inclusive o exemplo ali dos imóveis, né? Você não consegue comprar imóveis porque estão muito mais caros. E aí a sensação que dá é que o último a sair apague a luz. Literalmente, Geise, ou então o último rato do porão desembarque do navio do Titanic afundando. E ninguém mais, ninguém no Brasil, o indivíduo médio, ninguém mais compra essa narrativa da esquerda. É um fiasco, essa tentativa de planificar a economia, de tentar regular tudo, de tentar regular as nossas falas, isso já não convence mais nem criança. Talvez convença só uma meia dúzia de oligofrênicos num ambiente muito fechado de bolhas universitárias ou até de certas bolhas do funcionalismo público, mas o indivíduo médio não convence mais. É aquela história. Quando a população sente no bolso, o político tende sim a cair. Dilma Rousseff caiu, é claro, ela pedalou, houve vários fundamentos para o impeachment, mas ela caiu em boa medida porque a economia naufragava e Lula tende a cair. Ninguém mais apoia Lula. Ontem ou anteontem, Lula participou de um evento na Bahia, um curralzinho eleitoral bem tradicional do PT, onde ele teria sido, em tese, muito bem votado em 2022 e não havia ninguém. Simplesmente ninguém naquele evento, ou seja, é o tal presidente sem povo cujas narrativas não colam mais. Então, a era Lula já está no fim. Resta saber o que virá em seguida. É interessante essa fala da doutora, Josiane, porque o Olavo de Carvalho fez essa previsão de que o Lula ia perder a popularidade, ia começar a ficar meio maluco nas suas falas e nas suas ações. Estamos vivendo essa fase. E aí, retomando aqui para o Gil do Vigor, além dele falar ali da Selic, da inflação, ele propõe políticas públicas. Ele acha que tem que existir boas políticas públicas. A grande questão é que provavelmente são políticas públicas de intervenção da máquina estatal dentro do jogo da economia. Então, mesmo ele falando contra o PT, tem ali um pequeno pulo do gato. Com certeza. Geise, eu gostaria só de relembrar o início do vídeo dele, para quem teve a curiosidade ou passou, né, esse vídeo passou pela timeline. Ele não começa citando Lula, tá? Ele começa o vídeo dele dizendo: tem gente dizendo que, né, se as coisas estão caras é só não comprar. Então ele está querendo dar uma saída de fininho, sem machucar o presidente que ele sempre apoiou, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, isso daí também pode nos demonstrar um comportamento de uma leve transição para o que seria a nova esquerda no futuro sem Lula. Porque, na minha visão, a esquerda brasileira sem o Lula, ela teria que tomar um rumo estratégico totalmente diferente, seja ir por novos candidatos, seja, enfim, não ter um candidato substituto de Lula, que até agora não tem, né? Então, assim, tem o João Campos, mas que isso é totalmente algo para o futuro. E o que eu acho que pode acontecer se o Lula não se candidatar para 2026 o Centrão tomar uma grande força e o PT ter que distribuir seus caciques dentro do Brasil. Então, pode ser que haja agora esse discurso de social-democrata, sabe? Essa é a minha visão. Então, para eles não se perderem dentro do Centrão, o Gil, obviamente, tá nesse meio, tá? O Gil do Vigor, ele pode até ter ali um bom intuito de explicar isso para que os seus seguidores, que talvez a maioria seja fanática pelo socialismo, que, né, idolatram aí vários líderes totalitários, comunistas e socialistas, mas esse rapaz já fez um estrago muito grande na grande comunicação, no sentido de falar groselhas e coisas erradas muito sérias. Então, por exemplo, teve uma vez que ele foi no programa da Globo, no horário nobre,
dizendo que o crescimento do PIB não importaria para um país, sendo que o país tem pobreza, sendo que o país está subdesenvolvido e tudo mais. Ou seja, isso denota que ele tem zero conhecimento em economia, onde ele diz estar fazendo PhD, né, o doutorado dele. Então, ele já falou muita coisa errada e talvez agora ele possa tentar consertar algo. Mas eu ainda acho, assim, muito soft, muito pisando em ovos. Se ele quisesse mesmo, ele seria mais enfático. A gente sabe que o discurso morno não cola. E se ele está aí querendo pensar em ser um criador de conteúdo sobre política, ele claramente está aí representando o que seria, no bom popular, o centrão. Isso visando para o futuro, já que agora ele não está mais endossando o atual governo esquerdista.